E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Professor Eliá de Física, mais uma aula de força de atrito, agora resolvendo exercícios da Unifesp. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, se inscrevam, ajude a divulgar o canal, eu agradeço. Então vamos lá. O exercício 1 diz assim, a figura, então aqui um marca-texto, a figura representa, na verdade, dois blocos, um bloco B de massa MB, esse aqui, ele está apoiado sobre um plano, né? E o bloco A pendurado. O mais importante é o que é dito agora, pessoal, né? Então ele diz assim, ó, o conjunto não se movimenta por causa do atrito entre o bloco B e o plano. Então não tem deslizamento entre B e o plano, portanto, certo? Haverá força aqui de atrito e atrito, nesse caso, estático. Aí ele continua, né, comentando sobre o exercício, ele diz assim, ó, não leve em conta a massa do fio, considere esse fio extensível, certo? E nem o atrito entre o eixo, né, da rodana. Ele diz que G é o módulo da aceleração da gravidade local, pode-se afirmar que o módulo da força de atrito estático entre o bloco B e o plano, tá? Quanto dá isso? Pessoal, antes de mais nada, né, nós temos que vir até os blocos e determinar quais são as forças atuando. Então, ó, primeiro, tem campo gravitacional? Tem. Se tem massa, tem peso. Peso de A e peso de B, certo? Peso de A, tranquilo, certo? Esse peso, senhores, né, está sendo, ó, pendurado aqui por uma corda. Então, toda vez que tem corda, tem tração. E olha, é uma corda só. Se ela é única, a tração é a mesma. Ou seja, se ela vai 20 newtons aqui, aqui é 20, 30, 30, vários fios, trações diferentes. E para terminar, pessoal, olha aqui comigo, ó. O peso empurra, certo? A base em reação gera nele uma normal. Terminou? Não, senhores, tá? A tendência é que o corpo desça, contrário ao movimento, então ele jura que existe aqui uma força de atrito estático. Aliás, é essa força que mantém esse corpo, certo? Parado, aqui, ó. Não, o conjunto não se movimenta. Tá? Então, basicamente, aqui o exercício sai lembrando que o conjunto está parado, portanto, a resultante sobre os corpos tem que ser. Então vamos lá, como é que a gente faz? Separa os blocos, pessoal. Ó. Vou começar a trabalhar, ó, com o bloco A. O bloco A, se a resultante tem que ser zero, o peso de A tem que ser exatamente igual à tração. Você fala, mas não resolveu muita coisa. Sim, lógico, né? Vamos deixar aqui, reserva a equação. Para o bloco B, certo? Então, ó, o que nós temos? Nós temos o movimento, aqui, ó, poderíamos ter movimento tanto em X quanto em Y, certo? Ao contrário do bloco A, que só em Y. Em X tem movimento? Não. Então, a força de atrito estática aplicada ao corpo, neste caso, será exatamente igual à intensidade da tração. 2. E se precisar, pessoal, né, ainda a normal de B será igual ao peso de B, já que também não tem movimento na vertical. Eu vou trabalhar nesse caso só com essas duas, né? A resposta está aqui, porque eu quero essa intensidade aqui, certo? E não tem atração. Então, aqui seria bem tranquilo, né? Ó, o que nós poderíamos, né, terminar? Como é que nós poderíamos terminar? Pessoal, a força de atrito estático, a intensidade dela, né, aplicado é exatamente igual ao peso de A, ou seja, MA vezes G. Se fosse dados os valores aí. Legal? Então, se nós analisarmos as alternativas, o módulo da força de atrito estático é igual ao módulo, certo? Ó, tá? Do peso do bloco A, alternativa A, bem tranquilo, bem fácil. Um segundo exercício da Unifesp, pessoal, então a Unifesp aparentemente gosta bastante, né, dessa parte de atrito, da parte dinâmica de atrito, diz assim, uma bonequinha,
tá, está presa por um ímã, tá, colado, tá, então, o ímã está colado a ela e ela está presa, certo? Na geladeira. Um dos fatores é a força magnética, tá? Aí diz assim, tem A, desenhe esquematicamente a bonequinha, então, ó, esquematicamente a bonequinha no caderno de resposta, representando e nomeando as forças que atuam sobre ela. Só que aqui tem um problema, pessoal. Olha só, certo? De cara, o que nós poderíamos fazer? Olha, vamos lá, tá? Esse retângulo aqui é minha bonequinha. Se ela tem massa, ela tem peso. Então, ó, com certeza, vertical para baixo o peso. E aqui, o que nós temos? Nós temos ainda, ó, um ímã. Portanto, nós teremos uma força magnética trocada entre o ímã e a geladeira. Se esse ímã, certo? Ó, aperta essa peça, né, a bonequinha contra a geladeira, ela vai responder como a normal. Você fala, então essas são as forças. Seriam, tá? Mas tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? Por quê? Se vocês lerem o item B, ele diz assim, ó, sendo a massa, então, para o item B, a massa da bonequinha é de 20 gramas, certo? Com ímã. E o coeficiente, então, aqui que está o negócio, ó, o coeficiente de atrito estático, certo? Entre o ímã e a porta da geladeira, legal? Qual deve ser? Então, existe atrito, pessoal, tá? Então, se a tendência de escorregamento é para baixo, existe sim uma força de atrito aqui, ó, estático, porque não tem deslizamento ainda. E o legal é entender o que ele pede. Então, o item A é isso. Essas são as 4 forças que atuam sobre a bonequinha, sobre o bloco, o que for, certo? Então, ó, tem exercício que aparece eu aqui empurrando com o meu dedo, né, esse objeto. E de novo, né, a parede, né, me aplicando uma normal sobre o objeto. E força de atrito estático. E ele pede o seguinte, né, ó, qual o menor valor da força magnética? Então, preste atenção aqui que é sempre o mesmo truque. Para que você tenha, o menor valor da força magnética, é lógico, pessoal, que nós temos que ter a maior intensidade da força de atrito estático. Certo? É sempre assim, isso não muda nunca. Todos eles são feitos exatamente dessa forma, tá? Não importa seja a força que eu estou aplicando, que alguém esteja aplicando, que for magnética, o menor valor para ela implica que você tem a maior intensidade da força de atrito estático. Legal? Então vamos tentar fazer. 20 gramas, pessoal, 20 vezes 10 a menos 3 quilos, ou 2 vezes 10 a menos 2. Legal? Então vamos lá. Vamos analisar aqui, pessoal, movimento na direção x e y. Bom, eu quero que a bonequinha fique parada, portanto, a força resultante, não interessa qual a direção sobre ela, tem que ser nula. Então, se eu olhar para a direção x, eu tenho que a intensidade da força magnética mínima tem que ser igual à normal. Se eu olhar para a direção y, o que nós temos? Que a força, a intensidade atrito-estática, a máxima intensidade dela tem que ser igual a quem? A peso, ou ao peso do corpo. Então, pessoal, trabalhando com essas duas equações, provavelmente eu descubro, porque, ó, olha que legal aqui. Para saber isto aqui, eu tenho que saber a normal, certo? E provavelmente a gente sabe que a normal está aqui. Então, por que ele pede para considerar sempre, certo? A intensidade da força de atrito estática máxima, porque é a única que eu consigo calcular se for atrito estático. Lembre que atrito de estática é variável, certo? O valor máximo eu posso calcular com o estático vezes a normal. Então, olha que legal. Se eu tiver isso, eu tenho a normal, e se eu tiver a normal, eu tenho a intensidade mínima da força magnética que prende essa bonequinha nessa porta. Então, vamos lá. Por onde é que eu começo, pessoal? Ó, vamos começar daqui, né? Ó. A força, a intensidade, né, máxima
do atrito estático é igual ao peso, que é m vezes g. Isso aqui é 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10, portanto, isso é 2 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,2 newtons. O valor de quem? Da força de atrito estático o quê? Máximo. Então agora, o que eu vou fazer? Vou voltar e vou substituir. Então, 0,2 é o μ estático, que é meio vezes a normal. Portanto, a intensidade da normal, nesse caso, é de 0,4, certo? O que também newtons. Foi isso que foi perguntado? Não, mas agora eu consigo terminar, né? Portanto, se a força, a intensidade mínima é igual a normal, portanto, 0,4 newtons é a intensidade mínima da força magnética para prender aquela bonequinha na geladeira. Legal, pessoal? Tranquilo? Então, a única coisa que eu achei bem estranho da Unifesp, geralmente eles não fazem isso, certo? Até o item A, pessoal, tá? Aparentemente não tinha nada falado sobre força de atrito, certo? Então tem que ler toda a questão, dar uma olhada nos outros itens para resolver, né? No caso aqui, ó, para terminar o item A de maneira adequada, certo? Tem força de atrito estático, sim, tá? Nesse caso, ela tem que ser máxima para essa magnética ser mínima. Para terminar essa série de exercícios da Unifesp, pessoal, mais um, tá? Exercício 3. Então, ele diz o seguinte aqui para mim. Então, cadê aqui? Conforme noticiou-se em site da internet, tá? Cientistas da Universidade de Berkeley, Estados Unidos, criaram uma malha de microfibra sintética que utiliza o mesmo efeito, certo? Que as patas da lagartixa. Então, ela consegue prender os materiais em superfícies lisas com alta eficiência. Segundo esse site, os pesquisadores demonstraram que a malha criada consegue suportar uma moeda sob uma superfície de vidro com ângulo de até 80 graus. A foto está aqui, certo? Então, ó, ele dá o seno de 80, o cosseno, tangente. Pode-se afirmar que nessa situação, o módulo da força de atrito estático máximo entre essa malha, que reveste a face da moeda, e o vidro, em relação ao módulo da força-peso da moeda, equivale a aproximadamente. Para resolver, pessoal, eu detalhei aqui, ó, uma figura, certo? E queria que vocês me acompanhassem aqui. Então, ó, aqui estou representando, então, minha moeda. Opa! Aqui estou representando, então, minha moeda. Certo? E aqui a superfície do vidro. E aqui, então, aquela camada de fibra, certo? Que tem aquelas propriedades. Então, vamos partir do início, certo? Se essa moeda tem uma massa M, senhores, ela tem peso sempre vertical para baixo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, ó, simplesmente, tá, ó, chamar de XY dois eixos aí, formando meus eixos ortogonais. Legal? E aí, o que eu fiz foi decompor a força-peso. Então, ó, fiz a decomposição em Y e a decomposição em X. E uma coisa que eu queria que vocês perdessem um tempo aqui comigo é o seguinte, né, pessoal? Ó, quanto vale isso e quanto vale isso? Então, ele diz que este ângulo aqui, pessoal, é de 80 graus. Tá? Então, eu gosto sempre de pegar a força-peso, ó, ou faz ela estar lá embaixo, ou prolonga ela tá lá embaixo até o piso, porque em relação ao piso ela vai formar um ângulo sempre de 90. Então, se esse ângulo aqui, pessoal, é de 80 e esse ângulo é de 90, este ângulo oposto aqui é exatamente 10 graus, 90, 90, 180. Aqui, pessoal, nós temos um ângulo, né, ó, aqui, de 90. Portanto, se isso aqui é 10, este irá valer 80 graus. E aí fica bem simples, porque, olha comigo, ó, PY, em relação a esse ângulo, é o cateto próximo adjacente. Então, PY, intensidade, é P cosseno do ângulo. Senhores, aqui, ó, o PX é o que está oposto, então é P seno de 80 graus. Tá? Tem mais alguma coisa? Sim, tem, né, senhores? Mais duas forças. Quais são? Se o meu peso pressiona,
certo? O piso, nesse caso, né? O bloco de vidro. Eu vou vai responder aqui com uma normal. A moeda vai tentar escorregar aqui, né? No sentido do piso, ou seja, no sentido contrário, uma força de atrito estática máxima aqui. São essas as 4 forças. Legal? O que ele pede então, pessoal, é o seguinte, né? Vamos voltar lá. Ele pede o seguinte: quanto vale a intensidade dessa força em relação à força-peso? Então, eu vou analisar, ó. Se eu analisar um movimento na direção X, né, fazendo a suposição que a força resultante em X seja zero, ou seja, a moeda não escorregue, certo? Vocês vão ter que a força de atrito estática máxima, nesse caso, é igual a Px. Px eu mostrei para vocês quanto vale, né? Olha lá, ó. Px é o P seno θ. Então, a intensidade do atrito estático, nesse caso aqui, é P. Seno de 80 ele deu 0,98. 0,98 é 98%. Então, ó, isso aqui, a força de atrito estático máxima aqui, corresponde a 98% do que ele nos perguntou, que era em relação à força-peso. Fácil, pessoal. Ah, não precisa analisar na outra direção? Não, né? Na direção Y, normal igual a P cosseno, mas ele quer saber a relação, nesse caso, entre a intensidade de atrito estático máximo e a força-peso. Então, sai de maneira direta. Legal? Então, cuidado com a decomposição. E, principalmente, pessoal, cuidado com essa história aí, né? Do que é P seno e P cosseno, tá? Cuidado com a decoreba aí. Então, lembre-se que seno é cateto oposto e cosseno é cateto adjacente. Adjacente quer dizer próximo. É isso aí, pessoal. Por essa aula é só. Espero que gostem. Obrigado.